Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso Clube dos Estudos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o terceiro capítulo do currículo Povos Migrantes, certo? Esse terceiro capítulo ele vem tratar um pouquinho sobre práticas pedagógicas, como é que nós podemos trazer para dentro da escola toda essa diversidade cultural que nós já vimos nos dois primeiros capítulos, que tem crescido grandiosamente dentro das unidades escolares, certo? Mas antes da gente entender um pouquinho dessas práticas pedagógicas, o currículo ele retoma um pouquinho alguns pontos importantes do currículo da cidade de São Paulo, tá? O currículo lá basicão que a gente conhece. E quais são esses pontos? Na verdade é a tríade que a gente já falou bem, se não me falha a memória, no primeiro capítulo, no primeiro vídeo de povos migrantes, tá? Essa tríade trata-se do quê? Da educação integral, da educação com equidade e da educação inclusiva. E no mais, também somado a essa tríade, tem o objetivo, a ODS número 4, tá? E aí, só para relembrar, a educação integral, o que ela visa? Desenvolver todas as dimensões integralmente dos nossos alunos, ou seja, desenvolver neles as potencialidades que eles possuem. Tá? Em seguida, preza-se bastante pela educação com equidade. Neste ponto, quando se fala de equidade, a gente precisa entender que a diferença passa a ser o grande fator, assim, preponderante dentro da educação, porque a diferença agora, ela é importante. A diferença, ela é inerente ao ser humano. Todos nós temos diferenças e é a partir dessas diferenças que nós devemos ser tratados ou que nós devemos educar, que nós devemos ensinar dentro das escolas. E aqui, quando a gente fala de diferenças, nós devemos lembrar que não podemos pensar apenas nos alunos que possuem determinados tipos de deficiências, tá? Nós precisamos pensar, e como bem diz aqui o currículo Povos Migrantes, em crianças que não têm nenhuma deficiência física ou intelectual, mas que chega aí com a deficiência da língua. Então, essa é uma diferença por parte dessa criança, desse aluno em específico. No mais, todos nós temos diferença e é a partir dessa diferença é que o ensino tem de ser pensado. E por fim, a educação inclusiva. Inclusiva também não no sentido só de olhar para os alunos, os estudantes que tenham determinada deficiência intelectual, física, cognitiva, enfim, mas também crianças, estudantes que vêm de outros países ou de outras regiões, tá? E como o nosso foco aqui é falar sobre os migrantes, então a gente consegue compreender bem essa questão da educação inclusiva. No mais, sobre a educação inclusiva, nós já temos aula aqui no clube sobre a Mantoan, que trata justamente da educação inclusiva, tá bom? Da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, se você ainda não estudou, não assistiu essa aula, eu sugiro que você estude também, vai esclarecer bastante. E se você não leu o livro e tem interesse, eu disponibilizei o livro, ele é curtinho, 50 páginas. Acredito que em poucos dias você consegue lê-lo tranquilamente, tá? É legal a gente ler, porque a gente acaba que vai costurando, sabe? Amarrando os conhecimentos, assim, e aí tudo passa a fazer mais sentido dentro da nossa cabeça. E por fim, tem a ODS número 4, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, faz parte lá daquele plano de 17 objetivos, eu acho, né, com 169 metas. E nesse Objetivo de Desenvolvimento número 4, o que ele fala? Que deve-se assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, tá? Que é essa tríade que nós acabamos de entender ou de rever. Um exemplo que o currículo Povos Migrantes já nos traz em relação a essa questão da educação integral, de equidade e inclusiva e obedecendo ao objetivo número 4, de desenvolvimento sustentável, é que inicialmente no começo lá da pandemia, como já tínhamos bastante alunos migrantes, foram pensados, foram traduzidos materiais para que esses pais, né, migrantes pudessem auxiliar seus filhos. Quais materiais especificamente, eu não sei te dizer, não encontrei aqui também no currículo, mas o que se tem dentro do currículo de informação é que a SME pensou sim nessas famílias e então
traduziu materiais para esse auxílio, tá? Então essa é uma visão, um olhar bastante inclusivo, não é mesmo? Porque imagina só, foi difícil para nós professores atender este público nessa versão toda online, que fomos pegos de surpresa. Imagina ter de atender esses alunos que são migrantes, que não entendem ainda muito bem a língua ou que não falam ainda a língua portuguesa. Seria ainda mais enlouquecedor, não é mesmo? Sobre essa questão das práticas pedagógicas, com esse olhar, esse viés mais para os migrantes ou para as diferenças que existem dentro da escola, o currículo ele nos orienta o seguinte, que a escola de um modo geral, né, nós estamos inclusos, devemos olhar com atenção e já ter a noção de que a escola é esse espaço, né, agrega todo esse tipo de pessoa, e aí a escola não pode esquecer que sob esse contexto e sob o contexto de que o nosso país é um país extremamente desigual, que tem muitos casos de preconceito, muitos casos de racismo, é importante a escola ter um olhar atento, um olhar sensível para isso, tá? Levantar a pauta e levantar ações, pensar em ações preventivas para que isso não ocorra. Então, não é só se preocupar com a língua. Eu estou recebendo migrantes, não importa se internos ou internacionais, e eu vou me preocupar só com a língua. Não, eu preciso me preocupar com a língua, mas eu preciso me preocupar também com questões raciais e com a questão da xenofobia, que é uma palavra que nos últimos anos ela ficou um pouco mais aclamada, mais conhecida por nós, justamente porque essa questão da xenofobia aumentou ou agora ficou muito mais escancarado, tá? E como é que a escola ela pode prever e mais já interferir, pensar em ações para que isso não ocorra? Por exemplo, a gente tem que ter um tino, assim, sabe? Um cuidado no modo como a gente fala, no modo como a gente se expressa, nas coisas que a gente fala dentro da sala dos professores, por exemplo, mas também, e talvez primordialmente, tomar cuidado com os nossos alunos, porque às vezes a gente sempre vê uma brincadeirinha, um comentário aqui, então comentários sobre a cor da pele, comentários sobre o cabelo. Então, existem comentários que podem parecer talvez superficiais, que não foi por maldade, mas para a pessoa que está sofrendo aquele comentário, recebendo aquele comentário, não seja muito bom, e isso pode causar sofrimento nos estudantes, não é mesmo? Vamos pegar, por exemplo, a questão do cabelo, a questão da cor, que a gente sabe que isso é muito grandioso, o quanto pode mexer com a autoestima de um estudante, porque assim, vamos pensar no migrante internacional, ele já vem fora, ele já está fora do seu país de origem, da sua pátria, ele está num lugar completamente estranho, que talvez ele não domina a língua, e ele ainda é recebido, ele é rechaçado, porque né, ele não é aceito, sua cor de pele, seu macaco, porque a gente escuta, não escuta pro... Eu lembro bem que eu trabalhei numa escola do estado, em Guaianazes, e lá nós recebemos uma quantidade razoável de alunos haitianos, nigerianos, e a cor da pele deles é preta, né? Não tem para onde fugir, é isso, exatamente isso, preta. E eles sofriam muito, né? Assim, existia brincadeiras de seu macaco e não sei o quê. E a maioria tentava brincar também, devolvia a brincadeira, mas, poxa, é só pensar um pouco, né? Quem é em sã consciência que vai gostar de ser macaco, de ser chamado de macaco? Então a gente precisa interferir, a escola precisa interferir. Como é que a escola interfere e já toma ações preventivas? Primeiro, não ignorando atitudes racistas. Pode ser a menor atitude. Se a gente percebe algum tipo de racismo ali, a gente já precisa levantar e tratar do assunto. Para alguns pode ser chamado de mimimi, mas a verdade é que nós não devemos jamais, em hipótese alguma, aceitar que esse tipo de coisa aconteça,
dentro das nossas salas de aula. Nós precisamos mostrar aos nossos alunos que nós estamos ali disponíveis para que eles possam conversar sobre quaisquer situações que eles queiram. Se eles não estão se sentindo confortáveis com alguma coisa que eles podem enxergar, tanto a nós, professores, como em algum profissional ali dentro da escola e também com os pais, tá? Eles precisam se sentir à vontade para conversar, para que o que é um probleminha não se torne um problemão, certo? Porque se tornar um problemão, aí tudo fica muito mais difícil e aí a gente vai tendo outras ramificações deste problema. Como eu falei também, a gente precisa ter consciência do que é que a gente fala, repensar algumas frases, sabe? A questão, às vezes, da gente soltar o comentário de lá no seu país não era assim, no seu país você achava que é assim, mas aqui não é bagunçado. Sabe essas coisas assim? Que a gente, às vezes, fica meio nervoso e solta, mas para quem escuta de fora, percebe ali um certo preconceito. Mesmo que conscientemente você não esteja fazendo isso, mas acaba rolando ali um preconceito. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Então, a partir daí já começam ações preventivas dentro da escola. A questão da xenofobia, que também precisamos olhar e ter um olhar bastante atento, ela acontece de uma forma bastante hostil, tá? Muito agressiva. E normalmente essa xenofobia ela acontece por quê? Porque nós, e agora eu tô pegando aqui o brasileiro de uma maneira geral, ele olha para o migrante como se esse migrante fosse uma ameaça, como se ele tivesse chegado no nosso Brasil para nos causar algum problema, algum transtorno, tá? E a xenofobia, ela não acontece apenas com os negros, acontece com os negros, com os indígenas e ultimamente, né, com essa questão do Covid-19, nós vimos aí um grande problema com os asiáticos, nessa questão de a China criou o Covid e tentou acabar com o planeta Terra. Claramente eu dei uma exagerada agora, tá bom? Então, essa é a xenofobia, isso é muito sério. Isso é muito sério e na cabeça de algumas pessoas isso se torna uma arma. Porque se a pessoa acredita mesmo que o chinês ali, o asiático, ele criou um vírus para acabar com o planeta, ele pode fazer qualquer coisa com esse asiático, entende? Não quero entrar no mérito dessa questão, não é essa, por favor. É só pra gente entender um pouquinho essa questão da xenofobia, tá? De olhar pro negro, ou pro asiático, ou pro indígena, desculpa, como se ele fosse um grande problema, uma grande ameaça, quando na verdade não é isso. E uma outra coisa também, da mesma maneira que essa xenofobia ela pode acontecer de uma maneira hostil, agressiva, mas ela é silenciosa. Ela é maldosa, mas ela é silenciosa, sabe? Ela acontece ali no silêncio, nas beiradas. E a escola, os profissionais ali envolvidos na unidade educacional, precisa ter um olho atento para descobrir como é que isso inicia na escola. Porque a partir do momento que se sabe como é que começa tudo, já vai se pensar em ações preventivas para que isso seja barrado e não seja levado adiante, tá? Vamos pegar aqui o caso dos bolivianos, por exemplo. A gente sabe que existe uma demanda muito alta de bolivianos aqui no nosso país, tá? Aqui na região que eu me encontro, por exemplo, tem bastante e a gente sempre escuta algumas frases, alguns comentários. No próprio currículo mesmo, tem até um exemplo de uma reunião que foi feita, se não me falha a memória, em um grupo de professores. E no meio desse grupo de professores tinha uma professora boliviana. E aí nessa reunião tinha a professora boliviana e uma outra soltou o comentário de que devia se tratar com essas famílias bolivianas acerca do piolho, porque as crianças bolivianas estavam trazendo muito piolho para a escola. E essa professora, que era justamente dessa etnia, né, da Bolívia, defendeu a ideia defendeu a ideia não, né, na verdade se posicionou a respeito, dizendo que o piolho não era uma questão de crianças da Bolívia, que piolho, como a gente bem sabe, é uma questão generalizada. Quem aqui nunca sofreu quando criança com piolho? Que dê glória a Deus, né? E aí essa professora falou, não é só com crianças bolivianas, acontece com todas as crianças, e o que a escola precisa fazer
é levar uma orientação aos pais. Entende? Então, é isso. A gente precisa ter este olhar, este cuidado, tá? Porque são pequenas maldades que começam a fluir assim, sem que a gente até não perceba. Sobre a questão da legislação, só para a gente rememorar 3 legislações bastante importantes. A primeira é a Lei de Imigração, número 13.445 de 2017. Nós falamos sobre essa lei lá na nossa primeira aula aqui do Clube de Estudos, do Plano Nacional de Educação. Eu acho que é isso, certo? Tem um pouquinho mais sobre ela, onde eu traço uma linha histórica. Depois também nós temos a Política Municipal da População Imigrante, que é a Lei 16.478 de 2016, que no mesmo ano ainda tivemos aqui em São Paulo o Decreto número 57.533 de 2016, que veio para corroborar, tá? Então, quando a gente fala de imigração, migrantes, temos aí como base essas 3 leis. Nós não vamos decorar, mas de tanto a gente ficar falando esses números, a gente vai acabar associando, tá? Então, por exemplo, a lei número 16.478 de 2016. Você pode não decorar o nome, mas quando você ouvir, você já vai saber que trata sobre imigração, tá? Então, 16.478 é a lei municipal que trata sobre os imigrantes, tá bom? Para que a escola consiga atender toda essa demanda, precisa se pensar em atividades, em práticas pedagógicas que não sejam padronizadas, tampouco homogêneas, tá? Aquela coisa padronizada que segue sempre o mesmo padrão, aqui é muito certinho, muito redondinho, homogêneo, nunca vai dar certo. Por quê? Porque se a gente está numa escola onde a gente tem uma grande diversidade, e se a gente tem algo padronizado ali, significa que alguém você está deixando escapar, alguém está saindo, está sendo excluído. Então, e aí se alguém está sendo excluído, acaba que uma dos 3 eixos lá da tríade, lembra? Que é a educação inclusiva, ela acaba sendo quebrada, deixada de lado, portanto, a educação com equidade também é deixada de lado e, por fim, a coisa acaba se descambando e não seguindo o processo que precisa ser, tá? Então, para se pensar em práticas pedagógicas fora dos padrões, mais heterogêneas, os professores precisam começar a pensar mais sobre si, sobre as suas práticas, se abrir mais para este novo, para toda esta mudança, né? Porque a gente sabe bem que é difícil mesmo mudar. Se nós primeiro fomos formados dentro de uma linha de pensamento onde nos falam que a gente precisa fazer assim, assim e assim, é difícil depois, anos depois, alguém chegar a nós e falar, não, agora esquece tudo isso que você aprendeu, você precisa fazer assim, assim, assim. Imagina professores que estão há 15, 20, 25 anos na rede trabalhando. Deve ser um processo bastante difícil, doloroso, não fácil, mas que no geral, nós, professores, precisamos estar abertos, porque não trata apenas de nós, mas trata principalmente do outro, né? Da formação do outro, dos direitos do outro. Então, precisa se pensar nisso. E quando a gente fala em pensar, os professores precisam pensar sobre o seu modo de pensar, sobre quais os limites ele se põe e quais limites ele pretende ultrapassar, transpor, né? E quais os preconceitos que ele carrega consigo. Porque antes de sermos professores, nós somos seres humanos e sabemos bem, como qualquer outro ser humano, carregamos falhas, carregamos preconceitos e precisamos nos abrir e reconhecer de fato, né? Não somos melhores e nem piores do que outros, assim como outros não são melhores e nem piores, e todos têm seus direitos, assim como todos têm os seus deveres também. E a partir deste olhar, né, mais aberto do professor, este professor ele passa a pensar em ter atitudes mais acolhedoras com esses alunos migrantes, com esses alunos que estão sendo
inclusos dentro dessa nova realidade para eles. E aí você pode me perguntar o seguinte, ok, Lila, o currículo Povos Migrantes fala só do professor, mas só o professor precisa fazer tudo, e aí? Não é só o professor que move a escola. Quem está acima do professor? Acima, assim, né? Entre aspas. Que na verdade é um trabalho ali em conjunto. Mas a gestão escolar, né? Então, qual que é o papel da gestão escolar nessa questão, nesse quesito da migração dos povos migrantes nas escolas? E o currículo, ele fala assim, que cada unidade, cada gestão escolar precisa refletir no seu contexto, na forma como as coisas vão acontecendo, quais os públicos que está recebendo, certo? Isso não é nenhuma novidade, a gente vem conversando aí desde o primeiro capítulo, se não me falha a memória, certo? E a partir disso, se a gestão está focada, olhando, atenta a isso, ela vai conseguir pensar, promover ou levar para o grupo ações mais propositivas. E diante disso, como é que pode acontecer? Como é que a gestão, porque a gestão sozinha ela não consegue caminhar e desenvolver todo um trabalho. Então, qual que é o papel da gestão? Ou o que é inicialmente que a gestão precisa? De formação, né? A gente escuta muito sobre formação continuada dos professores, mas a formação, ela precisa começar ainda na gestão. E principalmente se a gente pensa aqui na coordenação pedagógica, né? Porque nós estamos falando de práticas pedagógicas. Então, quem é aí a pessoa, não digo pessoa carne e osso, mas o papel, né? Que exerce a função. Quem é a pessoa que está à frente para coordenar essas práticas pedagógicas? A coordenadora pedagógica, a coordenação pedagógica. Então, esse pessoal, essa função precisa receber aí essa formação continuada para que então ela possa disseminar nos grupos, auxiliar seus professores em como melhor trabalhar essa questão da migração dos povos migrantes dentro da escola. Até porque a gente sabe bem que dentro de uma sala de aula, o professor ele tem uma demanda super, ultra, mega grande, onde ele precisa buscar sempre inovação, onde ele precisa buscar conhecimento de vários tipos. Então, toda ajuda vinda da coordenação pedagógica será muitíssimo bem-vinda. E a gente entende o seguinte, que a partir do momento que a coordenação pedagógica ela passa a receber formação, ela passa também a ter um contato, uma aproximação maior com esse tema, com essa temática que é a questão da migração. Ela passa a entender melhor os conceitos, como nós vimos no primeiro capítulo, né? Nós vimos só a questão de conceitos. Então, a partir do momento que ela passa a dominar, de certa forma, este conhecimento, ela passa a ter subsídios, ferramentas, mecanismos para redistribuir isso para o seu grupo de professores. E outra coisa, o currículo fala o seguinte, que essa questão do papel da coordenação pedagógica tem aí a legislação que mostra qual é o papel da coordenação, o que de fato a coordenação tem de fazer. Obviamente aqui a gente não está falando isso porque acha ou aponta que tem alguma coordenação que não faz o seu trabalho, porque de fato isso é impossível, né? A demanda de qualquer coordenação pedagógica a gente sabe bem como sabe que é puxada, então é impossível que um coordenador pedagógico não faça o seu papel. Pode não fazer 100%, mas se você encontrar um coordenador ou uma coordenadora que faça 100%, por favor me fale, porque deve ser endeusado. Qual é a legislação? Decreto Municipal número 54.453 de 2013, que trata da função da pessoa que está coordenador ou coordenadora pedagógica. Um exemplo bastante legal e interessante trazido pelo currículo da gestão em relação a esse trabalho é da Emeidona Ana Rosa, tá? Onde a coordenadora ela fez um mapeamento de todos os migrantes que ela tinha ali na escola, justamente para entender a composição social desses alunos, para conhecê-los melhor. A partir deste levantamento, deste mapeamento, ali ela obviamente teve bastante informações, ela partiu para o grupo, entregou todas essas informações para o grupo, porque aí você tem o como tatear sobre, né? Você já não está mais andando no escuro, você já enxerga qual é a tua realidade. E a partir disso, o grupo
passou a ter ideias, ações mais direcionadas para o público que estava ali especificamente. Um projeto que foi desenvolvido é que nas formações, o que acontecia? Foram incluídos estudos sobre alguns países e discussões a partir de filmes. Então, olha só que legal, porque se você já sabe exatamente qual que é o teu público, então você passa a conhecer um pouquinho melhor a língua daquele país e passa a discutir sobre todo o contexto trazido do país, do grupo, dos alunos, dos estudantes que você tem ali na escola, que foi o que aconteceu na EMEI Dona Ana Rosa. Um outro exemplo também muitíssimo interessante aconteceu em um CIEJA, em Perus, tá? Uma escola onde existia uma grande quantidade de haitianos. Então, a escola ali, a gestão, a coordenação decidiu trabalhar a partir de um projeto. E o projeto criado foi O Haiti é Aqui, em Perus. Olha só que legal. E esse projeto ele foi iniciado com uma festa temática e o objetivo era apresentar a cultura haitiana. Então, eu não sei se você, na sua época, possivelmente você passou por isso, né? Quando, na escola sempre tinha aquele projeto Festa das Nações, alguma coisa assim, onde cada sala ficava responsável por um país. Então, imagina essa festa da nação, mas da nação específica Haiti. Então, se falou do país, de como que era, das comidas, entende? Então, foi uma maneira de apresentar o Haiti para a comunidade escolar, uma vez que ali tinha um grupo bastante reconhecido de haitianos. Depois disso, seguindo o projeto ainda, né, uma outra ação feita, foi a alteração esporádica do cardápio. Eu achei fabulosa essa ideia, olha que legal. A escola, vez ou outra, ao invés que ali era oferecida, cozinhava-se uma comida específica do Haiti. Então é legal porque assim, a gente lê no currículo seguinte que tem até a fala de haitianos dizendo, porque se as cozinheiras estão ali cozinhando, a gente sente o cheiro da comida, não sente? Então os haitianos chegavam e ao sentir o cheiro da comida eles falavam, nossa, que cheiro de Haiti. E você consegue imaginar que legal que é, ou que legal deve ter sido para esses haitianos poder sentir e relembrar um pouquinho da sua terra, ou mais, se sentir abraçado e bem recebido dentro de um país que não é o deles? Né? É pensar o seguinte, bom, esta não é a minha pátria, minha primeira pátria, mas pode ser a minha segunda pátria, porque aqui eu me sinto bem, eu sou bem recebido, eu sou querido. Entende? É legal. É questão de empatia mesmo, né? Você se colocar no lugar do outro. E uma outra questão que a coordenação pedagógica ela pode trazer é o quê? Trabalhar com os projetos, como eu acabei de falar, mas esses projetos ser inseridos dentro do PPP, do projeto político-pedagógico, porque a gente entende o quê? A carta magna, né, dentro de uma escola é o PPP, não é mesmo? É como se fosse a certidão de nascimento ali da escola, dizendo o que se espera ser trabalhado, ser desenvolvido ao longo do ano, tal, todos os projetos. E, teoricamente, precisa acontecer, se está ali no PPP, precisa acontecer. Então, a partir do momento que no coletivo é inserido lá no início do ano ou quando achar necessário um novo projeto, e neste caso o projeto que trata e aborda a questão da migração, esse projeto ele vai ser desenvolvido dentro da escola de um modo geral, dentro das salas de aula, mas ele fará parte das formações rotineiras dos professores. Como assim? Nas GEIFs, nos PEAs, se é um SEI indireto, nas reuniões pedagógicas, nas horas de estudo que é ali disponibilizados para os professores, entende? Então, estuda-se sobre aquele assunto para depois se dar continuidade ao projeto e se desenvolver algo dentro da escola para que toda a comunidade pode fazer parte e possa ver, olhar. Outra questão que o currículo ele também abre os nossos olhos, né? Nos traz uma orientação pelo seguinte, a gente fala muito sobre os estudantes como se nós tivéssemos apenas estudantes dentro das escolas, mas a verdade é que nós já temos também dentro das nossas escolas
profissionais da educação, sejam eles dentro do corpo docente, sendo professores coordenadores, sendo também inspetores, e assim, qualquer cargo dentro da escola, a gente já pode encontrar pessoas profissionais que sejam migrantes, tá? Então, essa questão de tomar cuidado com o que a gente fala, como a gente fala, pensar sobre o acolhimento, a receptividade, o reconhecimento, isso também deve ser dirigido para essas pessoas claramente. Logo, situações essas que nós já falamos aqui, demos exemplos, né? Essas práticas pedagógicas e mais a inserção de projetos de como fazer isso dentro dos documentos orientadores das unidades escolares é uma maneira de impulsionar, né? De dar atenção e favorecer mais, valorizar toda a interculturalidade que existe. Lembrando que, né, interculturalidade, temos aí a nossa cultura, juntamente com tantas outras culturas que vão se chegando à nossa, tá bom? Então, inserir isto dentro dos documentos, como o PPP, por exemplo, é valorizar e estimular mesmo que isso possa e incentivar que isso possa realmente acontecer. Como é que nós podemos incluir todas essas práticas ou novas práticas, né? Porque, como nós já vimos, cada unidade escolar deve pensar as suas práticas. E a pergunta é, dentro do currículo, como incluir essas práticas? Então, primeiro, a gente não pode deixar de pensar o seguinte: claramente, gestão é importantíssima, mas o carro-chefe que faz de fato o negócio andar, caminhar e se desenvolver é o professor. Então, o professor ele precisa estar realmente aberto às formações, querer realmente se abrir e aprender sobre estes assuntos para conseguir desenvolver aulas temáticas, aulas diferenciadas, bem elaboradas dentro da sua sala de aula. No entanto, não se pode esquecer o seguinte, que o professor sozinho não consegue fazer nada, né? Ele não, sabe aquela questão de uma andorinha não faz verão? É exatamente isso. O professor sozinho ele não caminha, então o professor ele precisa ser acompanhado da gestão, precisa ter apoio da coordenação, parcerias, mas precisa também caminhar com a família. Então o professor ele se abre para todas essas possibilidades, mas ele precisa de todo este apoio, né? De todo este acervo, porque sozinho ele não vai caminhar. Mas a gente não pode esquecer, comprometimento é tudo. Então, se a gente tem lá, por exemplo, o nosso período de estudo, não adianta, poxa, lá vai estudar sobre imigrantes, como se não tivesse nada para fazer. Como assim, Pro? Como assim? A questão não é a gente gostar ou não gostar, a questão é que existe isso, são estudantes e a gente precisa fazer o melhor. Entende? Poderia falar mais sobre isso, mas aí entraríamos em outras questões que não cabe aqui. Então, precisa de fato mesmo existir comprometimento, por favor. No mais, o que vai ajudar mesmo e vai fazer caminhar é o trabalho em conjunto, né? O trabalho no coletivo, todas essas frentes que eu já te falei, professor, coordenação, gestão, família, comunidade, são frentes muito pesadas que precisam estar juntas para caminhar. E o trabalho interdisciplinar, né? Não adianta cada um querer fazer o seu, porque no final não vai dar certo, né? Todo mundo precisa aqui, estar assim. Porque se a gente está falando de interculturalidade, é tudo muito né? Então é interdisciplinar, é disciplina junta, todo mundo, tá bom? Interdisciplina, essa palavra. Se bem que a interdisciplinaridade não é uma palavra nova, né? A gente já escuta há muito tempo na educação. E aí, no final, o currículo, ele nos dá alguns exemplos de projetos que deram muito certo. Então, olha só. Primeiro, o projeto com brincadeiras diversas. Então, vamos supor que na minha escola eu tenho lá bolivianos e haitianos. Bora fazer uma pesquisa, trazer essa família, ver quais são essas brincadeiras e desenvolver brincadeiras, né? O exemplo trazido no currículo foi de uma escola em que se percebeu que na hora do intervalo lá do recreio as crianças ficavam todas meio que perdidas, bagunçadas e tal. Então, decidiu-se trazer as brincadeiras
dos países que ali tinham, sabe? E aí, claramente, uma diversão, porque primeiro, a criança gosta de brincar, segundo, a criança sempre se interessa por aquilo que é novo, né? Ela sempre vai querer aprender e saber como que faz e tal. Segundo projeto que deu certo foi o projeto Boneca Étnica, a questão das abaiomes, né? Eu já vi uma professora de artes, obviamente, fazendo essas bonequinhas. Nossa, que coisa surpreendente! E os alunos, assim, ficaram encantados e gostaram muito, né? Fora que para as meninas que tem um cabelinho assim, estilo meu, tal, é legal mostrar, né, a beleza e ver como que fica. Então, projetos assim, olha como que valoriza, não é mesmo? Valoriza demais. Outro projeto, mostras culturais, capas de caderno. Este projeto aqui, capas de caderno, foi bastante interessante porque no currículo fala que é sobre esse projeto que tem da prefeitura mesmo, sabe? Das crianças desenharem e os melhores desenhos, alguma coisa assim, serão escolhidos para saírem em capas de caderno. Então, a partir deste projeto, se pensou em trabalhar essa questão mesmo dos migrantes. Eu achei muito interessante. E olha só, até na matemática pôde-se pensar essa diversidade que tem aí alguns jogos, né? Me fugiu agora na memória, mas tem um jogo bastante interessante que eu até aprendi com os próprios alunos me ensinando, que ele tem... Não lembro agora, mas depois se eu lembrar eu vou falar pra você. Entende? Então tem bastante. Tem 2 jogos, pelo menos, se não me falha a memória, que inclusive a prefeitura dá curso, vale ponto para os professores. Para finalizar este terceiro capítulo, a gente não pode esquecer que estes alunos, estes estudantes, eles vêm carregados ou eles carregam consigo grandiosos desafios, né? Seja desafio da língua, o desafio de estar em um novo país, um desafio de integração, porque até ele se sentir integrado ali dentro daquele espaço escolar é tudo muito difícil. Nós que estamos de fora olhamos, achamos que tudo vai acontecer assim muito rápido, mas a gente tem que ser um pouquinho mais sensível e não esquecer disso, né? No mais, o desenvolvimento com as atividades, porque se tem um problema da língua, claramente a criança ou estudante vai ter dificuldade no desenvolvimento nas atividades e mais, seus pais também terão dificuldade no ensino das lições, porque a gente bem sabe que a maneira de ensinar ou como se ensina as coisas aqui certamente é diferente da Bolívia, certamente é diferente do haitiano, regras, valores, entende? Então, tudo isso eles precisam passar por uma nova adaptação, uma nova adequação. E tudo isso leva tempo, então não podemos esquecer. E o currículo, ele fala o seguinte, vou até ler aqui, ó. O desempenho dos estudantes, ele será medido por meio do tipo de atenção e interação que nós dispomos a estes estudantes, tá? Então, quanto mais atenção sensivelmente nós entregarmos a esses estudantes, maiores são as chances de eles se desenvolverem, de eles se desenvolverem e se integrarem e conseguirem ter sucesso no desenvolvimento estudantil deles. Certo, Pro? Bom, é isso, Pro. A nossa conversa vai ficando por aqui neste terceiro capítulo. Estou disponibilizando também, como sempre, o resumo do capítulo e o mapa mental aqui, bem tranquilinho, para que você possa ter acesso, para que você possa estudar. Estude, leia com atenção, não coloque no acelerador, olha só, não seja preguiçosa como alguém, tá bom? Faça as suas anotações, caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, ou você, melhor ainda, pode colocar lá no grupo do WhatsApp, para que na sexta-feira, né, nosso encontro, nós possamos conversar, certo? Não esqueça que nós combinamos de fazer o simulado do primeiro e do segundo capítulo. Então, se você ainda não assistiu, assista faça suas anotações, se prepare como se você fosse já prestar aí a prova do concurso. Quem sabe você não consegue. Quer dizer, quem sabe não, você vai conseguir,
Um beijo. Até mais, Fru. Tchau.